João 8, 56 a 58. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Êxodo 3:14. E disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Repetindo: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Nós vamos aprender aqui alguns atributos de Deus, sobre a divindade de Deus. Os quatro primeiros evangelhos, chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são evangelhos que nos direcionam para a mesma direção. Ele mostra mais ou menos as mesmas ideias. Mateus, Marcos e Lucas fala do nascimento, criação, Jesus ali com a sua família, com seus pais, conta milagres também. Mas João, que esses apóstolos já haviam sido já mortos, crucificados, João escreve uma situação de defender uma tese sobre a existência de Deus. João precisa mostrar para aquele povo, para tentar explicar para aquele povo a existência de Deus. E eu me lembro bem, um dia desse, conversando com um rapaz, com um jovem, e os jovens, eles começam, às vezes, eles colocam a gente na parede com algumas perguntas. E aí um jovem chegou para mim e disse assim: Zé, cara, eu acho que Deus não existe. E eu falei: cara, engraçado, eu também acho que não existe. E ele falou: o quê? Você acha também? Pá, mas tu é crente. Eu falei: eu também acho que não existe. Ele falou: mas por quê? Aí eu falei: bom, vou explicar. Bom, para Deus existir, alguém tem que ser criado. Ter criado Deus. E Deus é eterno. Então ninguém explica Deus. Não tem como explicar. Então eu concordo com você que Deus não existe. Porque Deus é. Deus é. Não tem condição de explicar Deus. Se eu pegar, por exemplo, aqui o meu nome e dizer assim, José, vocês vão encontrar vários José. Se você falar José Gomes, ainda vocês vão encontrar José Gomes. Mas se eu disser José Gomes Jardim, aí já fica limitado. Aí eu já limitei. Então Deus não se dá por limitado. Não há condição de limitar Deus. Não se limita a Deus. Então quando eu digo José, existe vários Josés. José Gomes, ainda acha José Gomes. Mas José Gomes Jardim, aí já limito. Então Deus é impossível de limitar. Deus tem vários nomes. Nós temos aprendido aqui, de vez em quando o Tiago canta: Jeová Rafa, meu Senhor, Elohim. Temos aprendido sobre isso aí, os nomes de Deus. Mas existe um nome que é sobre todo nome, que nós lemos lá em Êxodo 3,14. Eu sou. Eu sou. Engraçado, né? Você imagina alguém falar: como é que você chama? Fala: eu sou. Ah, mas só?
E aí eu fui buscar no hebraico o que significa eu sou. Erie, Axé, Erie. Erie, Axé, Erie. Eu me tornarei o que precisa que eu me torne. Bom, voltando para o livro de João, como eu estava explicando, João é um dos 4 que precisa provar para aquele povo daquela época, porque o que acontece? Como esse colega meu me fez essa pergunta, aquele povo desde Alexandre o Grande, os gregos, eles acreditavam de 2 coisas, ou a matéria ou o espírito. Então, se fosse, por exemplo, matéria, eles não acreditavam, para eles é só espírito. E aí aquele povo ficava assim, mas como pode? Então como pode então? Se Jesus, esse moço aqui, nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, Maria, o José, são pessoas aqui do nosso meio. Então como pode? E aí João, ele começa a explicar, e começa a explicar dentro do Evangelho de João, as coisas que Jesus fez. Aí depois ele vai falar sobre a divindade. Então o que acontece? No primeiro capítulo, Jesus já faz o milagre, ele transforma água em vinho. O segundo milagre, ele já cura o oficial, o filho do oficial. O terceiro milagre, cura o paralítico de Betesda, aquele que estava lá há 38 anos, aguardando o mover das águas. Quarto milagre, transforma pães em peixes, em João capítulo 6. Quinto milagre, capítulo 6 ainda, Jesus anda sobre as águas. Sexto milagre, no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença. Sétimo milagre, no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. E aí o povo ainda não, mas como pode? Será Moisés, Elias reencarnado? E aí, no capítulo 8, nós lemos 56 a 58, o pessoal pergunta: como podes? Rapaz, você não tem 50 anos, como é que você vem falar comigo de Abraão? E aí eu tenho que concordar com o escritor e pensador irlandês C.S. Lewis: ou Deus é Deus, ou Deus é um embusteiro, um mentiroso. E aquelas pessoas colocaram Jesus na parede e falaram assim: mas como pode? Tu não tem nem 50 anos e está dizendo essas coisas? E aí Jesus fala assim, aí nós voltamos lá para João, para Êxodo 3,14: eu sou o que sou. Aí ele volta lá no Velho Testamento para falar para eles assim: eu sou aquele que desde o início existo, eu sou o que sou. E aí ele começa, aí agora nós vamos pensar as expressões, quando ele disse, ainda no Evangelho de João, quando ele usou as 7 vezes, irmãos, que o 7, toda vez que o 7 é usado na Bíblia, é maneira de perfeição. Então eu falei aqui dos 7 milagres, e vou falar agora de 7 vezes que Jesus falou, eu sou, no livro de João. João estava defendendo uma tese, porque naquela época o cristianismo estava tendo um confronto, tinha um confronto, então João tinha que defender essa tese e provar que Jesus era Deus, que Jesus era o eu sou. E João vai usar 7 vezes expressões. Em João 6,35 ele fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida.
ele diz assim: o povo de Israel estava acostumado com o maná, aquele que ele entregou lá para o povo, quando estava saindo da escravidão, mas era um maná perecível, comia hoje, amanhã tinha que comer de novo. Então Jesus usou assim: eu sou o pão da vida. E ele vai para João 8,12 e diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não entrará em trevas. Luz, luz. Quando você vai daqui para Uberlândia, pode sair daqui qualquer hora, você liga o farol, se for à noite principalmente, a luz vai estar direcionando, porque a luz ela mostra os perigos. Experimenta apagar o farol à noite, como que fica muito estranho. Façam isso parados, por favor, não façam em movimento. Então, a luz, Jesus, a luz do mundo. Terceira vez que ele falou eu sou, João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e encontrará pastagens. Eu sou a porta. Existem várias portas, irmãos. Tem várias portas. Muitas portas. Muitas portas. Tem as portas das drogas. Essa tem só um caminho de ida, não tem volta. Quarta vez, João capítulo 4. Não, perdão. Quarta vez, João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu e você somos ovelhas. E aqui tem umas coisas interessantes aqui. Eu sou o bom pastor. Se você vier até mim, eu vou ser seu pastor. Jesus está dizendo: eu vou ser seu pastor. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. No Salmo 22 ele deu a sua vida, deu a vida dele por você. No Salmo 23 ele guarda as ovelhas. No Salmo 24 ele voltará pelas suas ovelhas. Você tem sido ovelha? Ou você tem sido cabrito, bode? Porque ovelha obedece. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Porque a ovelha é mansa, é tranquila, obedece seu pastor. Se ela vai sair um pouquinho, você dá uma puxada, ela volta. Deus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu cuido de você. Descanse em mim. Descanse em mim. Venha até mim, você vai ter pastagens. Você encontrará pastagens, porque eu sou o bom pastor, eu estou aqui para cuidar de você. Quinto lugar, capítulo 11, 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, vocês já prestaram atenção que a gente tem um medo de morrer? Eu também tinha. Hoje eu não tenho mais. Quando eu vim para aqui, para essa igreja, o pastor Ademir começou a nos ensinar que isso aqui é só matéria, isso aqui vai passar. Hoje eu não tenho medo de morrer, porque Jesus é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá.
Sexta, Jesus segue explicando, e João, perdão, segue explicando. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No mundo atual como hoje, você dizer assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo que está se atualizando, cheio de novidade, é praticamente politicamente incorreto dizer assim, nós só Jesus é o caminho? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, não adianta eu dizer, conhecereis a verdade os libertará. Os antigos diziam que a mentira só dura quando a verdade chega, e é verdade. E Jesus vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, se você estiver nele, você tem vida, porque a vida, a felicidade está em Jesus. Sempre digo isso com muita clareza e digo que eu não falo que você não vai ter luta, porque senão mentiroso seria eu, porque senão seria muito fácil, muito prático. Me torno crente, vou para a igreja e está tudo resolvido, minha vida, não vou ter mais problema, minha conta bancária vai estar ótima, vou ter a mulher mais bonita do mundo, a mais maravilhosa, a mais cheirosa, vou ter o melhor carro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de você crer naquele que ressurgiu dos mortos, naquele que deu a vida por você, naquele que é seu pastor, naquele que está cuidando de você. Sétimo lugar, lembre-se, João está aqui tentando explicar a existência de Deus. 7, capítulo 15, versículo 1. Sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Irmãos, nós só teremos vida se tivermos enxertados, ligados na videira verdadeira. Se você não tiver enxertado nessa videira, você não serve para nada, é cortado e jogado fora. A videira é verdadeira e meu pai o agricultor. Sete obras de Deus, de Jesus, e os 7 atributos de Deus. Lembrando, falei dos 7 milagres, falei dos 7 atributos, e preste atenção numa coisa, somente uma vez, desses 7 atributos, Jesus compartilhou com a igreja. Está em Mateus 7,14. Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Das 7 que eu citei, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele não falou, eu sou o pão do mundo. Igreja, eu sou o pão. Igreja, você pode ser o pão. Igreja é o pão do mundo. Igreja é a bom pastor. Não. Jesus é a videira. A igreja é a videira. Não. Mateus 7,14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Essa ele repartiu conosco. Eu vou tentar explicar. Vou tentar fazer uma comparação com o sol e com a lua. O sol tem luz própria. Sol,
luz própria. Jesus, luz própria. Lua não tem luz própria. A lua, ela reflete sobre a luz do sol. Olha que maravilha. Jesus é o sol que dá luz, que tem luz própria. A igreja é lua e reflete a luz de Jesus. Conseguiu entender? Vós sois a luz do mundo. Não precisa ficar preocupado. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro, fala assim: nossa, tão vazia a nossa igreja, ai que ruim. Não, fica preocupado. Seja luz. Seja luz lá no teu trabalho, seja luz lá onde você passar, no ônibus, no aplicativo, no Uber, na escola. Seja luz no semáforo, quando você parar e ver uma pessoa, quando ver um irmãozinho daquele para pedir. Porque, irmãos, o que muda de mim e você é o Evangelho. O que faz diferença na nossa vida é isso. O que tem que fazer diferença é isso. Porque isso aqui é carne, tem sentimento, mas seja luz. Procure fazer sempre o seu melhor. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Erriê, achê, erriê. Eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Moisés, vai Moisés, desce aí, vai lá falar com o povo. Eu imagino a casa de Moisés, porque Moisés é gago. Eu imagino Moisés, que agora que eu vou arrumar? Eu sou o que sou. Erriê, achê, erriê. Vai lá, fala só isso aí para eles. Porque, irmãos, imagina, mais de 2 milhões de pessoas. Aí o Moisés chega lá para o faraó, todos conhecem a história, e fala: não, contei com o senhor aí na sarça ardente aí, e falou comigo que é para liberar esse povo aí. Imagina o problema político que ia ter. Aquela mão de obra ia toda embora. E Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Eu me tornarei o que eu preciso que eu me torne. Deus é o que você precisa que Ele seja. Busca o Senhor. Você vai errar menos e sofrer menos. Busca o Senhor. Busque aprender de Deus todo dia. E quando você tiver uma dificuldade, você vai aprender a passar por ela. Quando a enfermidade chegar, você vai aprender a superar. Quando a luta vier, a falta de dinheiro, quando ninguém mais acreditar em você, você vai dizer: eu sou o que sou, eu conheço o eu sou o que sou. Eu posso ter minhas limitações, como Moisés tinha, para comandar uma nação, uma retirada de mais de 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas. Imagine, gago, como eu vou falar? Lembre-se disso. Você é a luz do mundo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto pode, enquanto estiver perto.